Bom dia, gente, tudo bem? Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente ao último compartilhamento que vocês fizeram. Desde a última live, a gente chegou já a 75 mil pessoas alcançadas, mais de 1.000 curtidas, quase 1.000 compartilhamentos. Isso em nada mais, nada menos do que 5 dias. Então, obrigado a cada um de vocês. Como vocês responderam bem, quanto mais curtida e mais compartilhamentos vocês derem, mais novidade eu trago. Hoje eu trouxe o Paulo. Paulo, meu amigo, hoje a gente estava fazendo aqui, endossando o segundo livro. A gente está fazendo a papelada de registro de direitos autorais. O segundo livro está pronto já para vocês. O primeiro já está na edição e o segundo já vai sair. E hoje a gente vai falar sobre, como último vídeo sobre fadiga, bom dia, foi sobre fadiga, agora a gente vai falar como aumentar a energia, né, Paulinho? Isso. E aí, você quer comentar uma coisa básica? Vou te fazer uma pergunta simples. Como é que é a prática de exercício que você faz todo dia, Paulo? Explica isso para o pessoal em relação à atividade física para aumento de energia na atividade, porque tem um grande paradigma em relação a isso e muito mito, né? Muito mito. Muita gente me pergunta como é que eu faço atividade física de manhã e tal. Então eu pratico atividade física em jejum. Aí as pessoas falam, mas você não se sente fraco? E eu falo muito pelo contrário, até me sinto mais forte. E a explicação pode ser muito lógica se você pensar no seguinte ponto. O fluxo sanguíneo que deveria estar indo para o intestino, para o mesentério, você está utilizando para fazer atividade física. Então se você, por exemplo, faz o café da manhã e vai malhar, certo, você está trabalhando a digestão em paralelo. Você vai estar competindo o fluxo de sangue que vai para a parte muscular com a parte da digestão. Exato. Além desse ponto, também tem o ponto hormonal, tá? Claro. Os hormônios como um todo, entendam que durante um treino, durante qualquer treino, o que eu quero é catabolizar. E eu quero catabolizar gordura. Entenda que durante um treino em jejum, você consegue catabolizar muito mais gordura, gerar muito mais lipólise, quebra de gordura em jejum. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu vou perder músculo. Não, você não vai perder músculo. Primeiro, a lesão do exercício físico, você quer estimular o quê? Quebra de fibra. A quebra de fibra ela é restaurada em mais de um dia, não é só no momento de treino. O aminoácido e a nutrição que aquilo vai ser gerada depende de mais de um momento para aquilo, tá? Mas em relação ao detox que a gente está falando primeiro deles a gente já comentou, que é o jejum. O famoso jejum intermitente que eu cito várias vezes, quem me segue na internet e quem segue a gente no Periscope, o Paulo tem o Periscope, eu também tenho, e agora eu estou trazendo essas lives para o Facebook devido ao tamanho de interação que teve com o pessoal. Então assim, todo mundo que estiver vendo aí agora, compartilha para já chamar mais pessoas, tá? E a partir desse momento, agora eu quero que vocês entendam um outro aspecto mínimo e que vai gerar um máximo de resultado para vocês. A quantidade de ingesta de líquido, principalmente água. O líquido ele é fundamental para a gente conseguir ativar qualquer metabolismo no corpo. Hoje a maioria das pessoas tem problemas seríssimos de infecção urinária, problemas seríssimos de baixa de rendimento, alteração de humor por conta de estar desidratadas. Na verdade, as pessoas não têm aquela ideia do tecido, Paulo. Não. Que quando chegou a ter falta de líquido na sua boca e sua boca está murcha, quer dizer que já murchou na parte celular, já murchou entre as células, ou seja, imagina um pote cheio de bolinha de gude, certo? Essas bolinhas de gude ali são as células. Agora eu jogo uma água ali no meio daquelas bolinhas de gude, certo? Eu enchi. Aquilo ali é o que a gente chama de interstício. As células entre elas têm um tecido que as comunica. E o grande X do detox é tirar esse líquido que às vezes fica ali, agarrado, cheio de cocô da célula. A célula faz cocô. Sem dúvida. Explica para eles do são metabolismo. os resíduos do metabolismo celular. Explica fácil, não complica não, vou patologista. explicar uma coisa fácil para eles. É o seguinte, como entender o detox? Basicamente como uma balança. O seu corpo gera durante toda a sua atividade e tal, toxinas que são devido à própria alimentação. E próprio metabolismo. Isso. Então toxinas que vêm da ingestão de alimento e resíduos do metabolismo. Então você tem essa produção. Então tem duas formas de fazer o detox. Uma é controlando a ingestão. Sim. Então
O jejum já você vai diminuir essa ingestão no nível 0. Sim. Então você vai já atuar no detox, facilitando o corpo a trabalhar com menos toxina. E o outro, você vai aumentando a ingesta hídrica, você aumenta a excreção, a filtração renal e a liberação, ou seja, a limpeza dessas toxinas que estão acumuladas no corpo. Então essa balança na dupla jejum mais ingesta de líquido, você atua nos 2 pontos. E tem estudos, Paulo, que usam o Ramadã e outras práticas religiosas em relação à alimentação, mostram o como e o quanto isso é imprescindível para mudar o dia a dia das pessoas. E como que isso muda na parte hormonal, na incidência de doenças como câncer, na incidência de doenças como obesidade e incidência de doenças como hipertensão. Quantas pessoas que estão aqui, que estão ouvindo esse vídeo, que você conhece ou precisaria que ouvisse, que você sabe, nossa, meu pai, meu tio, meu avô, tanta gente que eu conheço às vezes tem isso e você não sabe como ajudar, e uma informação simples dessa já consegue mudar tudo. Agora uma ressalva muito importante que eu coloco sempre. O jejum intermitente, ele para pessoas saudáveis, tá? Seria como você fazer seu jejum de 18 horas para tirar o sangue, de 16 horas, de 12 horas, dependendo do que for. Agora, se você é diabético, toma remédio, você tem que estar acompanhado por alguém que consiga fazer isso com você, orientado, para você não ter outros problemas. Ou, se você tiver alguma queixa ao retirar, se sente mal, é porque sua insulina provavelmente já está lá em cima, já está maior de 18, 20, 25, ou, quiçá, muito maior, 30. E aí, quando você tira o carboidrato, tira o alimento que está ali chegando como glicose puro, a pessoa tem o quê? Vai ter problema de hipoglicemia. E aí pode desmaiar, fica tonto, não sabe onde está, fica com nervosismo e tudo mais. Além disso, coloca a terceira forma, foi o jejum, foi a água e... Atividade física. Perfeito. Quando a gente consegue conciliar essas 3 práticas, atividade física, jejum e água, você propicia a atividade do seu metabolismo, o seu corpo começar a produzir metabólitos que vão precisar ser retirados tanto pela bomba muscular, que você faz atividade, você se contrai, isso estimula o linfático a funcionar, estimula a bomba muscular, estimula a liberação hormonal que vai excretar mais. Para deixar bem simples para eles, é como se fosse assim, você diminui o lixo que entra, você corta o lixo de E favorece a via de saída, abre a torneira. Abre a torneira. Abre o ralo, quero dizer. Porque você, em jejum, você tem que beber muita água. Muita água mesmo. Exato. Vamos falar assim... Abre a torneira e lava, saindo pelo ralo mais fácil. Um copo de água a cada meia hora no mínimo. Isso. Seria uma boa medida. Em média, 35 a 45 ml por quilo, né? Isso. E ativando o exercício, você vai ter a liberação pelo suor e a ativação do metabolismo. Não só pelo suor. A gente libera por 3 vias. E em todas a água é meio. Tá? A gente libera pela urina, a gente libera pelo suor e libera na respiração, exalando. Então, a água é veículo em todas elas. Então, se você não bebe água e você precisa de beber, coloque o chá. O chá tem propriedades antioxidantes. Use propriedades de erva de São João. Use propriedades como da espinheira santa, da erva de 1000 homens. Tem tantas ervas que podem ajudar especificamente para diversas dezenas de doenças e que são menosprezadas no dia a dia. E se você não gosta de água ainda e tem problema, toma água com limão. Já vai dar um gostinho. E ainda tem um aporte de vitamina C adicional. E ainda, não, vamos mais. Água saborizada com gengibrezinho, com um alhozinho, com uma hortelãzinha. Então você tem que reinventar. E o mais importante, né? Parar de tomar aquele monte de porcaria que todo mundo toma. A gente não está falando de atletas de alta performance. Eu não estou falando para você tomar suquinho de caixinha, que aquilo lá nunca foi suquinho, gente. O que tem de fração de suco lá já foi embora há muito tempo. E tem a importância também, gente, dos protocolos. Existem vários tipos de jejum, isso é importante falar também. Vários. Eu acho que para quem está iniciando deve começar com o mais básico, que seria o de 12 a 16 horas. 12 horas, Paulo, de início, porque já quebra um paradigma. As pessoas acham de manhã que o jejum, na verdade, seria algo ruim. A gente vem de uma cultura onde todo mundo tem que comer, você tem que obrigar seu filho a comer de manhã. Eu vi uma pesquisa interessante do tamanho da economia anual que uma pessoa tem fazendo jejum um dia sim, um dia não. Só em fazer jejum. Eu vou falar no meu consultório. Ela tem uma economia tão grande. 40%.
40% da conta, no mínimo, muda da casa. Só em fazer jejum intermitente. 40%. Quando você tira ainda os produtos industrializados, o lixo de dentro de casa, reduz mais ainda. Mais ainda. Ou seja, você come carne, alimento de verdade, comida boa, economiza no momento de crise do país. Então, entendam que o benefício Calma, do e tem a economia no futuro. também. Sabe qual é a economia do futuro? Diminuir a doença, diminuir o gasto que você vai ter com consulta médica, com internação. Para cada dólar investido em prevenção, você economiza quase 5 dólares de tratamento. Ou seja, para cada gota de prevenção, 1 litro de tratamento você evitou. E isso é no dia a dia. E por que eu e o Paulo a gente acredita tanto em informação? Por isso que a gente já está com 3 livros para sair. Porque eu gosto de falar assim, ou você investe agora na saúde, ou você você investe depois na doença. Exatamente. Aquela frase que eu fiz num post bem atrás, lembra um tempo atrás? Ou você investe seu tempo agora, ou gasta seu tempo com a doença lá na frente. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso é inevitável, de qualquer forma. Então, assim, e hoje é quebrar aquele paradigma, pessoal, que as pessoas acham que tudo é difícil, que tudo tem que estar no consultório. Não, o consultório médico ele é essencial, sim, para ser avaliado você por inteiro. Você tem que ser avaliado por inteiro, no seu aspecto biopsicossocial, energético e quiçá espiritual, como eu já disse. Então entenda que é imprescindível que você seja analisado, mas o mais importante é que você tome a rédea da sua saúde e faça o que é preciso. Por quê? Fazer atividade física, iniciar uma ingesta hídrica corretamente e começar a fazer um jejum de 12 horinhas. 12 horinhas, às vezes, gente, é você parar de comer 8 da manhã e comer 8 da noite até 8 da manhã. Isso não é muito, não. Quantas vezes você já saiu de casa sem ter como comer e foi pro trabalho? Isso. E se você tiver o acompanhamento médico, o acompanhamento profissional Nossa, de saúde... perfeito. É isso aí. Fora isso, gente... Você queria mostrar a tabelinha pro pessoal? Vou mostrar aqui. Do livro? Enquanto isso, você vai falando dos benefícios do jejum em relação a anticâncer. Sim. Pessoas que fazem quimioterapia. Vamos falar daquele do jejum, daquela... Tem algumas culturas, pessoal, que eles fazem o seguinte. Tem algumas culturas que pregam um jejum prolongado, tá? Prolongado pela cultura, isso não foi comprovado ainda cientificamente. Mas que o jejum prolongado, vamos supor, o cara fica em jejum 4, 5 dias, uma semana, para reduzir a possibilidade de câncer e matar tudo quanto é célula cancerígena, tá? Isso ainda não teve embasamento científico. O que a gente está falando aqui são de situações que também são colocadas milenarmente, independente de onde você veja, pela Ayurveda, pela medicina chinesa e por tantas outras medicinas milenares muito mais antigas do que o que é abordado aqui, né, Paulo? Sim. Que a alimentação é a base de tudo, pessoal. É a base de tudo. E se você não conseguir ordenar a alimentação corretamente e ordenar as suas práticas diárias, a sua vida vai ficar sempre em déficit. Então a gente precisa sempre melhorar. Se você está aqui, está gostando agora, compartilha, curte, pra gente falar aqui mais um pouquinho. Uma coisa que eu queria falar sobre os mitos. Os mitos sobre o jejum. O primeiro mito Ótimo. o jejum desacelera o metabolismo e prejudica o emagrecimento. Ou seja, é correto comer de 3 em 3 horas, senão seu metabolismo desacelera? Juliano, responde isso aí. Eu já falei isso no primeiro vídeo, tá? Eu tô aqui agora falando com o Paulo junto, entendeu? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que falar de 3 em 3 horas para comer é uma estratégia alimentar. Isso não quer dizer que isso seja uma máxima para o dia a dia, tá bom? Isso é uma estratégia alimentar que foi colocada, que falaram que era a teoria da fornalha. Para você manter um forno aceso muito tempo, taca lenha dentro sem parar, taca lenha dentro sem parar. E aí, pela física, você gastaria mais energia para digerir o alimento, e essa energia desprendida constantemente para você digerir um alimento faria com que você emagrecesse. Só que os criadores dessas regras não imaginaram que os hormônios estavam envolvidos e que para haver na natureza algo positivo tem a haver algo negativo. Eu já citei esse exemplo, a onça não precisa de comer um café da manhã para ir caçar um antílope. Ela está adaptada a ter energia, mesmo em momento de jejum, para produzir o alimento que ela quer, para ter o alimento dela proveniente de uma caça. Então a resposta é a seguinte: o jejum ele não diminui, não desacelera o metabolismo e não prejudica de forma nenhuma o emagrecimento. Muito pelo contrário. Acelera. Ele acelera o metabolismo
E as pesquisas que eu andei analisando falam que até 36 horas de jejum você vai ter ainda o aumento crescente do metabolismo. Somente após a 36ª hora começa a decrescer. Começa a decrescer para você começar a preservar a energia. Porque aí você começou a depletar muito o nível de reserva que o seu próprio corpo tinha de aminoácidos e aí o seu corpo começa a realmente consumir mais aminoácido muscular. Beleza? A segunda pergunta, muita gente tem essa dúvida. O jejum causa perda de massa magra? Não, não causa perda de massa magra, nem nunca causou. Pelo contrário, Paulo depois começou a fazer jejum e malhar, ele tá mais forte. Antes ele, meu Deus, era mais fino que eu. Eu sou fino. Paulo, põe seu braço aqui do lado. Ô, gente, são dois frangos aqui, tá? Mas o Paulo tem um braço dele maior do que o meu já. Em questão de músculo, ele tá com mais músculo do que eu. Tá? De longe, são dois magros. Mas o nosso tipo aqui, a gente tem um biotipo que já é de magro. E ninguém aqui malha para hipertrofia. Tá? A gente pratica exercício físico para saúde. A última. Em relação ao hormônio GH, gente, também, a importância do jejum. O jejum, ele promove pulsos do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. E principalmente à noite. E principalmente à noite. Então, o jejum, muito pelo contrário, ele vai aumentar a definição muscular, né? E vai ter a lipólise associada, então vai ter um emagrecimento de massa gorda com aumento concomitante de massa magra. Com quanto que você, na refeição, quando você quebrar o jejum, você der um aporte grande de proteína e gordura boa. Exatamente. E aí o Paulo fez uma coisa muito interessante. Gente, o que eu como logo depois do meu jejum? Isso é imprescindível. Eu vou falar para vocês, a arte de combinar os macronutrientes, ela é uma arte. Se você reparar, você não acha muita coisa gorda e doce. Como eu falei, gordo e doce não é de Deus. Sorvete não é de Deus. Fruta é doce, fruta é gorda, mas ela não é gorda e doce. A mistura, se for gorda e doce, pode gerar problemas, por conta da combinação hormonal. Então, uma boa forma de se quebrar o jejum é consumindo uma carne com uma boa gordura, um peixe com uma boa gordura. O peixe tem uma boa gordura, pegar um peixe mais gordo, igual um peixe prego. Peixe prego ele é gordo, e é um peixe de carne branca, delicioso, saborosíssimo e gordo. Então a gente pode ter outras hipóteses também, como carne até vermelha, dependendo de quem são os adeptos, eu como. Mas entenda que misturar gordura boa e proteína boa, pode ser vegetal também com óleo de azeite, pode ser uma proteína com óleo de coco. Então você vai estar acrescendo muito a qualidade da sua alimentação e tirando muito problema da saúde. Exatamente. E a terceira pergunta é, o jejum reduz a imunidade? Doutor, eu comecei a fazer jejum, eu até comecei a perder peso, mas eu gripei, eu me senti mal, dor de cabeça. Para, vamos lá. Entenda que quando você começa a fazer lipólise, existe um problema que acontece na maioria das pessoas. Grandes perdas de peso vêm acompanhadas de um efeito chamado de Hersheimer. Tá? Esse efeito quer dizer que toxinas são acumuladas em gordura. E quando você começa a ter um emagrecimento, essa gordura, a toxina que está na gordura vai para onde? Para o seu sangue. É por isso que é detox. Isso. E você tem que entender que se seu fígado não está bem, que a maioria das pessoas não está com fígado bom, por conta da desbiose e de outros problemas, que podem ser cenas de outras lives, tá? Ela vai sentir e vai achar que a imunidade está baixa porque ela se sente mal, prostrada. Vamos colocar o seguinte exemplo. Você que come aquele frango, você que come uma alimentação cheia de agrotóxico e tal, isso ao longo de um tempo, os antibióticos, ou hormônios que tem, que você está se alimentando, isso vai se acumulando no tecido adiposo, ou seja, na gordura sua. Isso. E fica acumulado. Se você não queimar, vai ficar lá. Então o que é o detox que a gente está falando? O jejum vai promover a lipólise, a quebra da gordura, e a quebra da gordura vai liberar essas substâncias no sangue, na corrente sanguínea. Por isso a importância da ingesta hídrica. Agora, vou fazer um convite especial para todo mundo que está aqui vendo. Gente, de coração, eu estou feliz realmente. Eu e Paulo, a gente não esperava que fosse estar tendo essa repercussão, com tanto comentário. Faz o seguinte, todo mundo que estiver aqui agora, compartilha. E a gente acabou de lançar lá no site da PMED o último briefing que deu de obesidade sobre o Reino Unido, que saiu no Reino Unido, sobre o emagrecimento, tá aqui, ó. Que a gente já colocou no livro também. Tá aqui, ó. Já tá aqui no livro, As Diretrizes do Reino Unido 2016. Tá tudo aqui. O link aqui tá aqui, ó. E saiu também, tá lá no site agora. Quem já segue lá no site da PMED, já tá tendo isso no seu e-mail. Então, quem não segue ainda aqui,
Busca www.pimed.com.br, vai lá no Instagram que você vai receber tudo. Uma tabela resumindo as diretrizes da alimentação saudável do Reino Unido aqui. Vamos lá, a tabelinha de resumo das diretrizes do Reino Unido para vocês. 6 pontos. A gordura de origem animal saturada não é causa de doença cardíaca. Não é o doutor Juliano que está falando, nem o doutor Paulo Bittencourt. Gente, isso é uma equipe médica. Tá? Só de fera do Reino Unido, tá? Vamos lá. Segundo ponto, coisa que a gente já falava antes de sair, tá bom? Segundo ponto, a ingesta de gordura não é a causa do aumento de gordura corporal. Ou seja, doutor, eu como gordura, eu vou engordar. Gente, comer gordura não quer dizer que a gordura vire gordura. Na verdade, o carboidrato vira muito mais gordura do que a própria gordura. Evite carboidratos refinados para prevenir, ouçam o que eu vou falar, e ou reverter a resistência insulínica e diabetes tipo 2. Doutor, você está falando que tem como eu curar o diabetes tipo 2? Não, não sou eu que estou falando, é o consenso do Reino Unido, tá bom? Quarto, o ideal é a zero adição de açúcar na alimentação. Vocês têm noção do valor do que a gente está falando aqui? Vocês têm noção do quanto que isso pode mudar a sua vida e a vida da pessoa que você ama e de toda a sua casa, do seu neto? Se fosse só nós dois falando, muita gente poderia continuar cética. É. Agora, quando a gente põe aqui que são as diretrizes da alimentação saudável, para perda de peso do Reino Unido, tá? Não é a gente que está falando. Então, seguindo em frente, quem visa o emagrecimento deve reduzir a quantidade de carboidrato a 130 gramas por dia ou menos. E, caso não haja resultados, reduzir para 50 gramas ou menos. Aí ele vai entrar no limiar cetogênico. É o limiar da cetogênese, que a gente vai fazer uma live sobre isso. A gente tem uma live que vai ser agendada para o próximo mês. Se eu não me engano, não tem a data agora, eu vou colocar. Começa a seguir aqui no canal. Vai lá no site e segue para vocês receberem as notificações no e-mail. Só sobre diabetes, onde a gente vai martelar uma hora, uma aula sobre isso. Seguindo adiante, é importante implementar a qualidade do sono e combater o estresse crônico. O vídeo de fadiga crônica que eu coloquei aqui anteriormente, que já arrebentou a boca do balão com milhares de visualizações, centenas de compartilhamentos, e eu peço que vocês façam o mesmo nesse. Compartilha. Compartilha, porque essa corrente do bem, essa mensagem boa, tem que chegar ao máximo de pessoas. Nosso país está todo doente. Nossa população está doente, precisa de ajuda. Eu faço autópsia, eu tenho visto isso na realidade, infelizmente eu vejo essa realidade. Fala uma coisa, Paulo. Gente, para quem não sabe, Paulo é um médico patologista. Ele faz autópsia de cadáveres, desde crianças, bebês até idosos. E o que mais assusta, a gente estava conversando outro dia, o número de pessoas novas que morrem com gordura visceral, mesmo magras. Pessoas com composição corporal totalmente alterada por conta de anticoncepcional, por conta de hábito alimentar errado e tantas outras coisas, tá? Então, assim, por favor, passe essa mensagem para frente, porque é o nosso tempo, é o nosso trabalho que a gente está doando para vocês aqui. É uma doação para vocês. Então, valorizem isso, compartilhem, comente aqui embaixo, sempre que puder. Eu vou tentar comentar, mas às vezes demora um pouquinho. Mas comenta e compartilha, porque é tudo de muito coração para vocês. Vamos finalizar então, resumindo a live. Quais são os 3 pontos que a gente abordou aqui do detox? Jejum intermitente, bem guiado, isso. Tá? Bem orientado. Segundo ponto, a ingesta hídrica. Então, beber 35 a 45 ml de água por quilo. Isso. Que vai equivaler aí a ter 8 a 10 copos de água por dia. No mínimo. No mínimo. Mas como você está fazendo jejum, você tem que aumentar isso ainda mais. Porque é por peso. Eu tenho pacientes aqui com mais de 150 quilos no consultório, gente. Eu tenho crianças que chegam aqui no meu consultório com 90 quilos. Então, assim, isso é individual. E tem outra coisa, tem gente que confunde fome com sede. Não, o hipotálamo não consegue, o centro da sede nosso, não consegue diferenciar fome de sede. Tem gente que confunde tá? Mesmo. Não consegue diferenciar. E eu já reparei até, no meu caso mesmo, eu acordo de manhã, quando eu estou em jejum, já bebo 2, 3 copos de água, fico tranquilo até o almoço, não sinto fome. Quer dizer, então aquela fome que eu sentia muitas vezes era um engano. Mas não se sinta um alienígena se você sentir fome. É porque o Paulo, vamos lá, Paulo já trabalha, o corpo dele já está adaptado, tem mais de anos que o Paulo começou a mudar de vida. Então o reequilíbrio tem que ser gradual. O seu não pode ser assim também de uma hora para outra. Então, falar que você vai beber água, vai ficar sem fome, não, pera lá.
é porque às vezes você tem com a insulina tão alta, uma resistência insulínica, uma resistência à leptina, uma resistência a tantos hormônios, que seu corpo ainda não está pronto para isso. E não se sinta um alienígena, caso você não esteja pronto, você precisa só de ajuda. Busca um profissional que te atenda com carinho, que te atenda lá, montando algo para você. Se você propôs um jejum, e no meio do jejum você começou a sentir alguns sinais, como uma dor de cabeça, uma tontura, uma pressão, uma sensação de náuseas, hipotensão. Então aí você pode interromper o jejum, não tem problema nenhum. É só voltar a comer. Qual o problema? Come lá uma castanha, um abacate, faz uma comida mais gordurosa com proteína. É sempre Exatamente. isso, tá? Sempre isso, só agregar uma gordura com proteína. E se você não se sentiu bem com gordura, você tem que avaliar, seu fígado já não está tão legal. Se seu humor está tão alterado, seu fígado também não está legal. O fígado, pela medicina chinesa, gente, é o centro das nossas emoções, então nós temos que cuidar dele com muito carinho, tá? Ele é um maestro de tanta coisa no nosso metabolismo que vocês não têm ideia. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. E se você viu, gostou, compartilha, tá bom? Beijo no coração. Beijo, gente. Tchau, Muito gente. Obrigado. Tchau.